Já com relação ao circuito integrado, o circuito integrado, diferentemente do transistor, ele não é simplesmente um semicondutor isolado. Ele é um conjunto completo de circuitos, feito em cima de um semicondutor. O circuito é todo projetado, elaborado de acordo com um projeto de uma placa, tá? Digamos um circuito integrado de áudio. O que é feito no circuito integrado de áudio? Eles pegam, fazem um projeto de uma placa de áudio, testam uma placa de áudio, ou seja, uma placa grande. Ela é feita no tamanho, como é que eu posso dizer assim, uma placa comum, do mesmo tamanho da placa do notebook. Em cima desse projeto, eles fazem a miniaturização do desenho, tá? Eles fazem o desenho num tamanho de escala de 1000 para 1, tá? E esse desenho é reduzido algumas centenas de vezes para ser impresso, tá? Em cima de uma placa de silício. Essa impressão, tá, vai fazer com que o que for impresso naquela placa sejam assim, componentes. Cada microdesenho daqueles vai ser um componente. Tá? Então o que acontece? No circuito integrado a gente não tem um diodo, um capacitor ou um transistor. Nós temos centenas de transistores, centenas de diodos, centenas de bobinas, centenas de capacitores e assim sucessivamente. Tá? Eu estou colocando aqui para vocês terem uma ideia do que é o desenho de um circuito integrado. Aqui, um circuito integrado do 486DX2. Tá? Vocês estão vendo esses desenhos aqui em ultravioleta? Cada diagrama desse mais claro, cada linha dessa mais clara, é um conjunto de componentes que estabelecem vias, tá, para os terminais do processador. E o processador também é um circuito, tá, um circuito lógico, projetado para fazer o processamento. Tá? Nós temos circuitos integrados de áudio, circuitos integrados de vídeo, circuitos integrados de processamento, microcontroladores, tá? Memórias. Tá? Todos esses componentes são circuitos integrados. Tá? E esses circuitos integrados trabalham em conjunto com a placa. Seria como se nós estivéssemos pegando outras placas bem maiores que a nossa placa-mãe e agregando a nossa placa-mãe. Tá? A nossa placa-mãe só faz a integração dessas placas. Ela é uma placa integradora. Ela vai pegar um conjunto de várias placas, que são os circuitos integrados, e juntá-los, tá, para fazer uma determinada função. Tá? Um dos maiores circuitos que nós temos na nossa placa, notebook, é a BGA. A BGA é a junção de várias placas em um único componente. Tá? Ela tem a função, muitas vezes, de placa de vídeo, placa de áudio, placa de rede. Ela já faz tudo isso em alguns componentes. Lógico, nós temos placas-mãe que trabalham com uma única BGA, temos placas-mãe que trabalham com duas BGAs, mas elas são circuitos, placas de circuitos separadas
unidas em um único componente. Tá? E assim é que trabalha o circuito integrado. Bom, voltando lá no início, nós vamos recapitular aqui rapidinho o que foi passado. Nós passamos primeiro o que é a corrente AC, a modulação, dissemos para vocês o que era o resistor, dissemos o que era o capacitor, dissemos para você o que é um semicondutor, tá? Mostramos para vocês os diodos, os transistores e agora o circuito integrado. Basicamente, tá? A eletrônica se pendura nesses componentes que eu estou mostrando aqui para vocês. A variação destes componentes é que é grande. Tá? Existem várias famílias de cada componente. Mais adiante nós vamos ver já a parte de transistores e algumas famílias de circuito integrado que compõem a placa-mãe. Tá? Mas, basicamente, a eletrônica de placa-mãe é esses componentes que eu passei para você. Tá? Lembrando, tudo depende, tá, da frequência que a placa trabalha. Você vai ter lá as frequências de trabalho da placa, que vocês vão ver nos cristais que as placas têm. Tá? Se você só identificar o cristal e ver a frequência que ele trabalha, você vai ver as frequências de trabalho que ela pode portar. E a leitura de datasheet, que vai dizer para vocês como o cristal manda frequência para os componentes e como os componentes vão reagir com relação ao que chegou até eles. No mais, vamos falar posteriormente da família de transistor e das famílias de circuito integrado, e eu vou passar mais alguns macetes de leitura de componentes, tá? Já diretamente na placa-mãe.